Chegou uma hora que eu falei com o Renan, será que a gente tá orando errado? Será que a gente tem que orar pra Deus fazer a vontade dele? Talvez a gente esteja sendo egoísta. Às vezes Deus quer levar o Nicolas, ele tá sofrendo muito. A gente tá sofrendo muito. Então, hoje, Deus separou esse dia, né, pra gente estar contando a nossa história. Olá, sou a Késia, casada com o Renan, conheço ele há 11 anos já. A motivação para eu retornar à igreja foi por causa dela, porque eu vi ela a primeira vez e disse, eu vou voltar lá porque eu vou namorar com aquela menina, né? E eu me apaixonei, gostei por ela, mas foi uma forma de Deus me alcançar, porque a partir daquele momento eu pude entregar minha vida também ao Senhor. Esperei ela por 5 anos, até começar a namorar, nos casamos. Nós fizemos 5 anos de casado, engravidei com o Nicolas, foi todo um processo, né? Deus já tinha nos revelado, Deus já via revelando todo mês, ele revelava, usava alguém para falar que eu engravidaria de um menino. A Késia tinha muitas dores, né, no seu abdômen, ela sentia muito desconforto abdominal, e até então ela descobriu que ela tinha, né, o hormônio seria impossível de engravidar, né? Tem que começar um tratamento em março. Em fevereiro, Deus usou esse irmão para falar que não era no nosso tempo, era no tempo de Deus, né? Que Deus ia garantir tudo. Que via o Renan carregando um carrinho azul. Em janeiro eu recebi o diagnóstico, em fevereiro Deus revelou. Em março eu passei muito mal. Depois de uma viagem que nós fizemos, descobri que eu estava grávida já de quase 3 meses. Estava tão empolgado, né, com a vida do nosso filho, era um sonho meu desde adolescente, desde jovem, ser pai. E eu estava muito feliz com aquele momento. Mas eu não sabia que para vivenciar esse momento eu precisaria passar algumas etapas, né? 24ª semana, descobrimos. Minha mãe é uma pessoa muito usada por Deus, né? No início, fazer uma ultrassom por mês, para ver se está tudo certinho, as ultrassons normais. E já tinha feito. Minha mãe falou assim, Késia, por que você não vai nessa médica? Ela é muito boa, muito conhecida em Cabo Frio. Eu falei, mãe, mas eu já fiz o exame, deu tudo certo, tá tudo normal. Ela, não, só para ver, ouvir mais uma vez o coraçãozinho dele. Lá, já tinha feito no mês, não deu nada. Tudo normal. Chegamos lá e ela olhava, revisava o exame, não entendia o que estava acontecendo. E ela falou assim, Késia, é o seguinte, eu tô vendo aqui, no exame, uma coisa não muito normal. Os órgãos dele não estão no lugar, não estão formando no lugar. Tô vendo um buraco no diafragma dele. E eu fiz o curso uma vez em São Paulo, vi sobre essa malformação uma vez. Então eu vou me informar com os médicos, vou mandar o seu exame para fechar um diagnóstico. E eu saí daquele dia sem chão, a gente entrou no carro, eu muito mal, e o Renan sempre com a fé dele lá em cima, né, que me motivou muito desde o início. E antes disso, um pouco, eu lembro que eu estava passando por um momento bem difícil, né, entre 2013 e 2014. Eu estava bem desmotivado a permanecer na presença do Senhor. Porque nós estávamos passando por um momento bem difícil, né? Financeiramente falando. E eu estava um pouco desacreditado de mim, né? Pelas circunstâncias que eu estava vivendo. E eu lembro que, naquele momento, eu fechei o guarda-roupa de novo e eu falei, eu não vou de terra. Para que eu vou de terra? Porque eu me julguei naquele momento em que eu não estava bem e que eu não precisaria vestir uma roupa padrão para demonstrar às pessoas que eu estava bem. E ela teve uma atitude que me deu um abraço, né? Naquele momento. E aquele abraço ali foi uma injeção de ânimo. Ela falou que... Ela fala que às vezes não tem fé, que a fé é minha, mas esse momento ficou muito marcado. Talvez, se ela não me dar aquele abraço, tudo que a gente vivenciou junto e que eu fui motivação para ela lá na frente, não conseguiria eu ser essa bênção, ou ela ser essa bênção que ela foi para minha vida, né? E que os casais, talvez, que você possa estar enfrentando, não sei qual que é a dificuldade que você possa estar enfrentando nesse momento do seu casamento. Abraça a sua esposa num momento difícil. Esposa, abraça o seu esposo num momento difícil, porque isso vai valer muito a pena nos momentos que você estiver passando dificuldade. Um vai conseguir ajudar o outro, independente da dificuldade a qual estiver passando naquele momento. Outro dia ela mandou mensagem, Késia, volta aqui no consultório, porque é isso mesmo. É uma hérnia diafragmática congênita. Eu nunca tinha escutado falar sobre. Não sabia que existia tratamento, não sabia nada, né? Vai no seu obstetra ver o que ele indica, né? Aí chegamos lá e ele falou assim, eu vou dar o número de um doutor lá no Rio, que ele trabalha com medicina fetal. Só ele que consegue resolver mais perto para você, o mais rápido possível.
porque você já está em cima do tempo para conseguir salvar a vida do seu filho. Eu vou te passar um número, mas você não vai conseguir falar com ele, porque é muito difícil o encaixe, porque você precisa para ontem. Ele tinha mais de 5 secretárias, e a minha irmã mandava mensagem para todas as secretárias dele, tentando um encaixe nos lugares que ele atendia, né? Tentando um encaixe, e nada de conseguir. Aí, até então, conseguimos uma vaga, um encaixe, né? Foi na mesma semana, né? Conseguimos encaixe na mesma semana. Aí fomos, né, pro Rio. Chegamos lá, a cirurgia ficou em tantos mil, você se interna daqui a 3 semanas. Aí escrevi um monte de papelada. Aí saímos de lá com o coração na mão, porque era um valor muito alto pra gente conseguir em 3 semanas. E eu falei pro Renan, o que a gente vai fazer? A gente descobriu isso na 24ª. Dentro desse prazo, a gente tinha 2, 3 semanas para poder providenciar e fazer a colocação do balão, porque se passar da 26ª não seria mais possível fazer esse procedimento médico, né, que é a colocação do balão na traqueia do bebê, porque o bebê, a partir da 26ª semana, começa a produzir um líquido dentro do pulmão e esse líquido é expelido dentro da bolsa da mãe. Então, quando você se fizer esse procedimento de fechar a traqueia dele, seria, no caso, viraria a espécie de uma bola de assopro aí, começaria a encher o pulmão para poder os órgãos tentarem voltar ao lugar ou até mesmo expandir um pouco o seu pulmão. Então, foi uma coisa assim, Deus preparou tudo, Deus preparou o momento, a gente não tinha a condição, mas a gente tinha um Deus que tinha condições de abrir porta, não existisse porta. E Deus, desde o início, ele foi fiel em todos os momentos, porque Deus é aquele que permite a tempestade, a dificuldade, mas é aquele também que te tira e te salva nos momentos mais difíceis, né? Meu pai falava comigo, Kézia, tem certeza? A gente faz um propósito de oração, você tem certeza que você quer fazer essa cirurgia porque tinha risco, né? De eu não sobreviver nem ele, que entrava através da bolsa. E eu falei, não, pai, eu quero fazer o que for preciso para tentar salvar a vida dele. Porque o médico, quando a gente foi lá, ele falou assim, ele tem de 10 a 15% de chance de sobreviver não fazendo a cirurgia. Ele fazendo só com 50%. Eu fiz o processo de cirurgia que era para durar 40 minutos, durou acho que foram 3 horas, se eu não me engano. Porque em todo o processo eles me deram uma anestesia geral, deu nele também. Só que eu acho que se eu não me engano, a anestesia geral não pegou nele. E ele se mexia muito, tinha que colocar um balãozinho de 3 milímetros na garganta dele. Aí o balão se perdeu por 3 vezes e eu, bem lá no fundo, eu ouvia a outra cirurgiã que estava com o meu médico falando, o doutor, não tem como, não tem como, o balãozinho se perdeu 3 vezes dentro da garganta dele. Aí o médico falando, vamos tentar mais uma vez, e ele falando assim, eu escutando bem lá no fundo. No final deu tudo certo, fomos pro quarto, tive que ficar alguns dias lá no hospital. Quando era de 7 para 8 meses, eu tive que me internar de novo para tirar esse balãozinho da garganta dele. E também ocorreu tudo bem, graças a Deus. O médico sentou e conversou com a gente, olha só, é o seguinte, ele vai nascer, vai ter que ficar internado, vamos corrigir a hérnia dele, vamos colocar os órgãos para um lugar e vamos colocar uma prótese em um lugar que está aberto, do diafragma. Não adianta contratar fotógrafo, não adianta contratar nada. Ele não vai poder ir no seu braço, nos seus braços, porque assim que ele sair da sua barriga, a gente vai ter que entubar. Aí eu até tava muito desanimada, porque vai filmar, vai tirar foto dele saindo, mas vai entubando, não quero. Aí não, vamos contratar sim, pra gente contar todo o testemunho dele, né? Ele, vai levar cerca de 1 mês, vocês já estão em casa, então a gente fica nessa esperança, né? Só que Deus começou a falar com a gente, não vai ser a previsão dos médicos. Eu falei, eu olhei para um lado bom, então não é a previsão dos médicos, então vai ser menos de 1 mês. Então, faz a cirurgia dele, se recupera e a gente vai para casa. Por dias ele estando estável, a gente faz a cirurgia. Se não, ele não aguentar, não tem o que fazer. Minha mãe falou assim para mim, Kézia, não é ele que vai fazer seu parto. Eu falei, mãe, como não? Ele que tá vendo o processo todo da minha história, ele sabe de tudo. Mãe, não é ele que vai fazer seu parto. E minha mãe falou 1 semana antes, 1 semana depois minha bolsa estourou. E o médico estava de férias. Ligaram para uma médica lá para vir fazer. Aí a médica, assim, foi muito usada por Deus, porque eu não poderia pegar ele no colo. Eu ia tirar foto só entubando. O que a médica fez? Ela pegou ele antes de cortar o cordão, porque quando cortasse tinha que entubar. Antes de cortar o cordão umbilical dele, ela colocou ele no meu colo. Então foi, assim, foi algo muito, muito inesperado por mim e muito emocionante, né? Porque eu não esperava acontecer isso. Consegui colocar ele no meu colo, consegui beijá-lo antes de entubar. Então foi muito importante. Quando ele saiu da minha barriga, ele estava com os olhinhos fechados. E eu falei com ele, filho, mamãe tá aqui. Ele, na mesma hora, ele abriu um olhinho. Dias após o nascimento dele, foi 2 alegrias. Eu pude, porque a sensação de você ser pai é uma coisa única, né? Quando eu vi meu filho, até minha esposa tinha pedido para eu filmar assim, mas foi tanta emoção que eu comecei a filmar no chão. Quando eu olhei meu filho assim, foi um amor que entrou dentro do meu coração.
foi 1 minuto mais ou menos só essa sensação. Então, quando cortou o cordão, já começaram a entubar ele. Naquele momento ali já começou um momento de batalha e de acreditar de que a vida viria, né? Ele sobreviveria aquele momento. E aí Kézia perguntou pra mim, como é que ele tá? Bom, que ela tava sedada ainda, foi feito na anestesia. Eu falei, ele tá bem, mas meu filho tava todo roxinho, assim, perdendo fôlego e todo mundo tentando fazer o entubamento dele. E tava um pouco... Enfim, depois começaram a estabilizar. E aí eu tive que acompanhar ele, né, quando o protocolo seria acompanhar ele até o lugar que ele ficaria na UTI. E eu lembro que quando eu desci o elevador que a gente saiu no corredor, eu senti um pouco de medo naquele momento, porque aquilo pra mim era novo, né? E quando eu senti medo, eu senti Jesus do meu lado. Ele falou, não tenha medo. E naquele momento os médicos começaram a falar comigo qual eram os parâmetros dele, falando que ele estava precisando de 100% de oxigênio, estava totalmente dependendo da máquina, era uma situação bem grave, bem difícil, e que ia tentar de tudo para tentar sobreviver, tentar que ele sobrevivesse, mas que precisaria de 5 dias para poder fazer a correção da hérnia, né, que era colocar uma prótese, né, no lugar da perfuração do diafragma. Eu falei, sim, doutor, pode fazer o que tiver que fazer, mas meu filho vai sobreviver, pode ficar tranquilo. Aí todo mundo assim olhou, talvez para eles seria uma coisa nova, de alguém tá falando aquilo para eles. E ele falou assim, mas eu sei, a gente vai tentar isso, que ele sobreviva, mas a situação dele é muito grave, deixar bem ciente para vocês. Em outras palavras, ele queria dizer que eles iam tentar fazer o que tiver de ser feito, mas que ele corria muito risco de vida e em qualquer momento ele poderia não resistir. Eu tornei a falar para ele, eu falei, sim, doutor, tudo bem, pode fazer o que o senhor tem que fazer, mas ele vai ficar bem, pode ficar tranquilo. E eu sabia que ele tinha falado comigo para não ter medo. E quando Jesus fala para ele não ter medo é porque ele garante a vitória no final. E ali passou aquele processo, foi um momento muito difícil. Eu tinha uma promessa dentro de mim que não foi o homem que falou, mas o próprio Deus falou comigo que eu voltaria com meu filho de volta. Deus me falou a passagem bíblica no meu coração e falou, assim como Abraão quando subiu ao monte para sacrificar Isaac, que Deus, quando ele usa a palavra no plural, Abraão tinha fé. Quando ele fala, vai ser subiremos e retornaremos juntos. Deus usa uma palavra no plural e Deus falou isso comigo. Você vai voltar com seu filho. Bem importante falar que Nicolas é um presente de Deus e a confirmação do nosso amor. No dia que ele nasceu, eu não tinha assimilado a data e a gente estava tão envolvidos com a situação dele, a gente não tinha percebido que nasceu justamente no dia do nosso casamento, aniversário de casamento, né? E aí, na hora que ele nasceu, o Espírito Santo ele falou comigo. Eu tô te dando ele no dia porque confirmo que o seu amor, o seu relacionamento é um presente meu e ele deu Nicolas para selar isso. Tudo que Deus dá, só ele pode tirar. Então isso foi mais um motivo de fé e de esperança de que aquele momento que a gente estava vivendo, que foi tão doloroso, mas que a gente superaria. Então eles levaram ele. Aí no mesmo dia, eu subi pro quarto, o Renan foi pra UTI com ele. E foi, acho que era 8, 9 da noite. Aí eu falei com o Renan, eu quero ver meu filho. E assim, olhar pro lado, não ver o bercinho, né? Foi muito difícil pra mim. Porque primeiro filho, né? A gente sonha ter ali do lado a criança, quando a gente acordar da anestesia. Eu falei pro Renan, vamos descer. Eu quero ver meu filho. Aí o Renan falou assim, não, Kézia, você tá no ponto, não tem como você descer. Eu falei, não, eu quero ver meu filho. Aí as médicas também não queriam deixar. Eu falei, não, eu vou ver meu filho, eu vou descer, eu vou ver meu filho. Aí desci, aí foi aquele reencontro. Provavelmente ele tava muito diferente, emocionante ver ele também lá, naquele jeito, cheio de aparelho, foi muito difícil também. Acho que quando ele fez 2 meses que eu pude, né, segurar ele no colo, amamentar ele mesmo. Aí foi toda essa luta, passando por vários processos, ele estável, ficando mal, depois ficando estável de novo, ficando bem, esse processo. Chegou uma hora que eu falei com o Renan, será que a gente tá orando errado? Será que a gente tem que orar pra Deus fazer a vontade dele? Talvez a gente esteja sendo egoísta. Às vezes, Deus quer levar o Nicolas, ele tá sofrendo muito, a gente tá sofrendo muito. Aí o Renan o tempo todo falava assim, não, amor, não tem isso. É a minha fé, eu creio que Deus vai morrer. Falei, Renan, eu também creio que Deus pode curar. Mas se a gente estiver orando assim, Deus cura meu filho, às vezes Deus quer que faça a vontade dele, Deus quer levar o Nicolas. Cheguei a ficar duvidosa, né, do que Deus podia fazer. E o Renan falou assim, não, amor, eu vou continuar com a minha fé, e Deus vai curar o Nicolas, Deus nos prometeu que nos daria o filho que ele é garantido. Então ele vai cuidar de tudo. E Renan sempre mantinha a mesma palavra. E isso me dava força e esperança para continuar um dia após outro, né?
Às vezes eu me ajoelhava no chão do banheiro, no hospital, e falava, Senhor, eu não aguento mais. É muito difícil uma mãe ver um filho sofrendo. Faça a sua vontade, Senhor. Se o Senhor não quer curar o Nicolas, não deixe que ele fique sofrendo dessa forma. O Renan me mantendo com uma fé, mais ou menos, né? Porque minha fé estava lá embaixo, quase se perdendo. E ele, quando dava uma palavra de força, de coragem, de autoestima, de fé, minha fé aumentava de acordo com a fé dele, né? E eu me sentia mal por isso. A mãe, ou o pai, a mãe que sofre um pouco mais por ter, né, vivenciado aquilo, sair da minha barriga, eu perdendo a fé, eu falei, não, Senhor, não aceito perder a fé dessa forma, eu creio que o Senhor pode curar meu filho, mas também creio que o Senhor também tem que fazer a sua vontade. E eu conversava muito com as psicólogas iam conversar com meu esposo e ele que conversava com elas. Não aceito, não vou trabalhar psicológico e meu filho vai sair dessa, ele vai ficar bom. Assim, as minhas filhas até iam, nossa, mas você tem muita fé. E foi o que motivou tudo, né? Teve dias que eu olhei para ele todo com aparelhos, mais de 10, 12 bombas de medicação, todo tipo de medicação ele recebendo para tentar descobrir qual que seria a medicação que traria um efeito para manter ele estável. Eu lembro que um dia eu estava já com quase 70 dias de hospital direto, aquilo já estava me angustiando muito. Eu já estava doido para vir embora. E a gente nunca não ganhava alta. Era sempre, mais 5 dias, mais 10 dias, mais 15 dias. Eu tinha que entender que o tempo era de Deus, né? O momento certo, Deus sabe a hora certa e o momento certo. E um dia teve um round, a médica passou, eu falei, não tão cedo vocês vão sair daqui. E aquilo, tipo assim, jogou como se fosse um balde de água fria, né, em mim, porque eu tava assim, contando 1 dia, 2 dias, 3 dias, era próximo do Natal, e ela quando falou isso pra mim, aquilo ali foi muita angustia ali, me causou uma revolta, uma ira muito grande naquele momento. E eu tava com o Nicolas no meu braço, eu já tava podendo ficar na UTI 2, que é o lugar onde os pais já conseguem pegar as crianças no colo. E eu comecei a chorar. Mas o Nicolas tava no meu colo, e ele levou a mão dele, botou no meu rosto, e ele, tipo, deu um sorriso pra mim. Naquele sorriso, eu pude ler uma mensagem que ele tava me transmitindo. Pai, calma, vai dar tudo certo, né? E aí que eu chorei mais naquele momento, porque meu filho, ele tava rindo, ele tava dizendo, pai, Deus tá no controle de tudo, não se preocupe. Eu lembro que eu fui orar a Deus, e aí naquele momento ali eu consegui ter uma visão de ouvir um juiz, um martelo, né, dando uma sentença. E naquele momento Deus ele falou comigo, eu tô te dando alta. Aí o Renan falou, de madrugada dormindo, ele me ligou, amor, eu sonhei aqui que vinha um juiz batendo martelo, de manhã a gente vai embora pra casa, arruma tudo o apartamento, que amanhã a gente vai embora. Aí eu falei, Renan, eu até ri, falei, possível, Renan, ele até hoje ele não ganhou peso, amanhã ele vai ganhar. Aí, ainda mais hoje que eu não tô aí pra movimentar ele. Aí o Renan, não, amanhã a gente vai embora. E eu ri, fiquei rindo, falei, tá, Renan, vou na sua fé, vou na sua loucura, e tipo, vou arrumar tudo aqui. Aí era mais o meu passo pra te buscar. Traz a saída da maternidade dele, vem arrumada como se fosse sair do hospital, mesmo com o neném no colo. Entrei no hospital, ninguém entendeu nada, eu com a mala dele, saí da maternidade, com as coisinhas dele tudo direitinho, com a roupinha de saída. Aí os pais perguntaram, como assim, você vai embora hoje? Eu falei, não sei, pela fé nós vamos embora. Aí eu só vi a gente lá, eu muito, muito receosa, né, do que pudesse acontecer. O Renan, amor, já deu tudo certo, ele vai sair hoje. Falei, Renan, sua fé é uma coisa muito linda de se ver, porque não tem como, né? É muito improvável ele sair hoje. Tem como ganhar um peso de um dia pro outro que não tem ganhando um mês. E eu só vi a médica falando lá do outro lado do vidro que vocês conseguiram. Aí eu falei, gente, como? É impossível. Nem ela entendeu, ninguém entendeu como ele conseguiu ganhar o peso que era esperado pra ele. Foi uma festa, os pais assim impressionados, porque o Renan era todo dia. O Renan, eu sei que tudo tem propósito. O Renan foi levado pro hospital, ele pregava lá de noite, falava para as pessoas sobre Deus, sobre o que Deus ia fazer na vida do nosso filho, como tiveram crianças que não aguentaram, faleceram com esse mesmo probleminha dele. E teve um que sobreviveu também. E o Renan, engraçado que o Renan ligou pros meus pais, podem vir todo mundo pra cá, porque o Nico vai ter alta hoje. Aí o pai, a gente não tem certeza. A gente duvida do hospital, a família toda lá fizeram blusa personalizada, que o Nicolas venceu, escrito, né? Então foi muito marcante. Então, a minha fé é bem menos que a dele, mas era o suficiente também pra Deus fazer milagre, né? E depois disso a gente saiu, veio pra casa, depois de alguns meses, a gente teve que voltar com o Nicolas novamente a ser internado. E antes a gente não sabia, né? Até então, logo quando ele saiu do hospital, a gente não sabia que ele tinha esse probleminha, né? De intolerância à lactose, tudo que ele ingeria que continha leite, essas coisas, ele passava mal. Então, por isso ele perdeu muito sangue, né? E causou uma anemia nele.
E a gente foi um certo dia na emergência, estava com anemia, então precisaria receber transfusão de sangue. E naquele momento parece que veio tudo, né, desmoronou tudo novamente, porque só quem passou pelo hospital ou quem passou pelo UTI sabe quanto é dolorido aquele momento de você se torna impotente de não poder fazer nada pelo seu filho ou por a pessoa que você está ali acompanhando, ficar só esperando o processo passar. Porque a gente estava se erguendo novamente e de repente Deus estava como se Deus, vamos passar tudo de novo, porque aqui faltou a gente aprender. O Nicolas ficou 21 dias nessa segunda internação. Ele fez seu primeiro aninho de vida, que a gente tinha o sonho de fazer o primeiro ano, né, no dia do aniversário dele. Não conseguimos, porque ele estava dentro do UTI. Não queria ir para lugar nenhum. Eu fui para lá, fiquei na frente do hospital. Fiquei 21 dias dormindo dentro do carro, na frente do hospital. Porque não podia ficar os dois dentro da UTI. Às vezes minha esposa descia, ficava um pouco dentro do carro, subia. Porque até então a gente achou que só seria a transfusão e ficaria bem. Mas durante a transfusão, quando foi pegar o acesso dele, ele broncoaspirou. Ele deu entrada de líquido dentro do pulmão dele, e com isso ele teve que ser entubado. Meu filho ficou totalmente desfigurado na afeição dele, porque quando eu retornei lá na quarta-feira, ele terminou na segunda, quando foi na quarta-feira que eu retornei, cheguei lá, meu filho estava muito inchado, né, que ele não estava conseguindo urinar, e todo o medicamento estava ficando dentro do seu corpo, né, e naquele momento a médica ela virou para mim, para a Kézia, e falou assim: ó, pai, de falar com vocês, a situação do Nicolas não é grave, mas é gravíssima, porque o que tem da gente fazer, a gente já fez. Ele só tá respirando por causa dos aparelhos. Se a gente diminui qualquer coisa, ele não resiste. Eu comecei uma batalha muito grande espiritual. Eu não estava muito bem espiritualmente naquele momento passando, né? Tava por conta daquele momento angustiante, mas eu tinha um pouco de fé, né? Eu falei para ela assim: tá bem, doutora, fica tranquila, amanhã meu filho vai estar melhor do que hoje. E ela falou: é o que nós esperamos, mas a situação dele é gravíssima. A qualquer momento, ela queria dizer que a qualquer momento ele podia partir e talvez não resistiria. Além do líquido que entrou dentro do pulmão, e deu pneumotóxico, entrada de ar também, entendeu? Então eu tive que fazer um furo nele para poder o ar sair dentro do pulmão. Então foi bem um momento muito dolorido que ele estava passando. Outro dia ela passou de novo. Eu falei: doutora, como é que ele está? Ele teve uma leve melhora, mas não é do que nós esperamos e a situação dele ainda não é grave, mas é bem gravíssima. A qualquer momento ele pode não resistir. E eu lembro que eu falei com ela, a médica, falei pra essa médica, no primeira internação dele, para poder ele melhorar a respiração dele, teve que entrar com óxido nítrico, né, que é uma pressão, que ele teve hipertensão pulmonar na primeira internação. Eu falei: vamos fazer isso, porque já tinham deixado ele de buço, porque para tentar entrar ventilação nos pulmões dele, mas não estava funcionando, ele estava 100% de oxigênio pela máquina. Ela falou: vamos fazer isso, essa última tentativa. Eu falei: pode fazer isso, porque amanhã ele vai estar melhor do que hoje. E assim foi o segundo dia, o terceiro dia, sempre usando essa palavra de fé, e meu filho foi melhorando dias após dias. Mas quando estava depois desse processo de palavras de fé usada, no quinto dia mais ou menos, meu filho ele veio a óbito, né? Eu costumo dizer que o Nicolas ele morreu e ressuscitou. Um momento que só estava eu, né? A Kézia tinha descido, acho, para tomar café, alguma coisa, e a saturação dele foi a zero, os aparelhos, né, da marcação do batimento do coração zerou, e eles correram para pegar um aparelho para tentar reanimar ele, mas não foi necessário, porque do nada ele começou a voltar a respirar, do nada ele voltou, os batimentos dele voltaram. Então o Nicolas ele é um verdadeiro milagre. Ele morreu e ressuscitou. Naquele momento foi um momento assim que eu tive medo também, porque quando eu olhei para os aparelhos e tudo parou, tudo apagou, e os médicos reuniram todos os médicos, chamaram todo mundo, correram para pegar, para tentar reanimar ele, mas o médico dos médicos, Deus, naquele momento, ele falou: não, ele não vai morrer, ele vai viver. Soprou de novo e ele voltou, né, a viver. A gente precisava vivenciar não só os milagres, as providências que Deus usou, mas também que ele é um Deus que tira a vida e que dá a vida também. Então tudo está no controle dele, tudo está na mão dele, e o Nicolas é um presente de Deus, é um milagre de Deus na nossa vida. Sou muito grato a Deus pela família, pela esposa, pelo filho que ele me deu. Isso é a minha motivação, né, dia após dia, de poder vencer. Deus que faz, Deus que realiza, que não tem barreira, não tem dificuldade que a gente possa ser parado. Quando a gente tem uma promessa, quando a gente tem um Deus que é vivo, que é poderoso, ele é fiel para fazer.
E foi toda essa história linda do Nicolas que a gente vivenciou, presenciou. E Deus foi com a gente do início ao fim. Porque se não fosse Ele, estava falando até com uma pessoa ontem, acho que todo mundo passa por processos difíceis, mas quando Deus está no controle, Deus está no meio da tempestade, tudo se acalma. Por mais que pareça que tudo vai desabar, parece que tudo vai se perder, Deus coloca tudo no lugar e tudo no final dá certo. E eu sou muito feliz e grato a Deus pela história que eu posso contar hoje, porque eu sou privilegiado por Deus de ter uma história e ter um filho que venceu uma história. O processo de passar por isso é muito dolorido no momento, mas quando você passa, você diz: Deus, muito obrigado, porque o Senhor, tantas pessoas, milhares, né, milhões de pessoas que existem na face da terra, Deus me escolheu para contar uma história. Então eu pude passar por esse momento, viver esse momento, poder chegar ao fim dizendo que Deus, ele é bom e ele é fiel, e ele é um Deus que faz milagre ainda. Mas eu tenho certeza que essa história contada através desse projeto vai edificar a sua vida, você vai ser muito e muito abençoado por Deus.